Nós já falamos sobre placemaking, mas tu já ouviu falar sobre place branding? No vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre esse assunto. No vídeo sobre os Star Architects, eu falei sobre branding para cidades. Nesse vídeo, nós vamos analisar como o uso de um ponto de referência local ou a criação de uma identidade visual para uma cidade pode vir a transformar toda a sua história e a sua evolução. O conceito de transformar lugares em marcas de forma deliberada e sistemática não é novo. Na década de 70, gestores públicos e profissionais da comunicação e do marketing perceberam que as pessoas se relacionam com lugares da mesma maneira que se relacionam com produtos ou com marcas de consumo. Dessa maneira, então, nasceu a ideia do place branding, que conecta diretamente o lugar, o place, com a ação de construir marcas, que é o branding. Então, assim, a gente une o place e o branding. Essa concepção abriu um universo de possibilidades. A campanha I Love New York, por exemplo, é resultante dessa estratégia e se mantém fresca na cabeça dos moradores e de todos os turistas, rebatizando com sucesso a cidade de Nova York. Cidades ao redor do mundo, como Paris, Amsterdã, Jerusalém, também apostaram fortemente na construção de marcas que sejam mais atraentes. Então, o place branding é um conceito que identifica as vocações, fortalece identidades e consolida lugares a partir do envolvimento das pessoas que vivem e usam lugares num processo ascendente. Por isso, o place branding consiste em imagens mentais, em percepções de nações, estados e cidades que possam ser estrategicamente projetadas. Uma cidade pode se apresentar como um lugar onde as pessoas querem visitar, trabalhar e viver. Uma boa marca para uma cidade é feita da união de muitos fatores. Características distintas e bem definidas no ambiente construído tornam um local facilmente identificável e bem diferente de outras cidades. Então, as experiências, as crenças dos moradores sobre a cidade, as comunidades locais e os principais valores da cidade são construídas numa imagem única, que vive e permanece na cabeça das pessoas. Marcas comerciais fortes e marcas de cidades têm uma característica em comum: a história, a qualidade do local, o estilo de vida, a cultura e a diversidade. Então, o que constitui uma marca e a identidade de uma cidade é a sua imagem, o senso de identidade, o bem-estar e o pertencimento entre os cidadãos. Esses conceitos todos, então, formam uma base dos sistemas de memória que orientam a atenção e tornam um lugar memorável. O placemaking, a gente já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, contribui com a imagem, reforça o senso local de conexão com a comunidade. Então, o branding da cidade busca atrair recursos que garantam a qualidade do local. É um reflexo de como os cidadãos veem suas cidades e de como a cidade deseja ser percebida. O espírito de uma cidade se transpõe em um grupo de intervenções estratégicas a fim de contar a história desse lugar. Então, o place branding é também o convite, uma oportunidade de projetos que possam contribuir para a renovação urbana e econômica. A gente já falou aqui no vídeo sobre os Star Architects, sobre o Museu Guggenheim em Bilbao, o Pompidou em Paris, a Ópera de Sydney. Todos esses são exemplos de arquitetura transformadora que criam imagens para as suas cidades. A gente já comentou bastante sobre como os arquitetos contribuem com isso. Em tempos de globalização, uma marca forte é um ativo muito valioso, que dá para as cidades uma vantagem competitiva em relação às outras. A manutenção de uma boa reputação permite às cidades competir por mais investimentos em setores públicos e privados, para a atração de capital e também para a atração de recursos humanos. As estruturas de planejamento e gestão urbana devem ser percebidas e estabelecidas visando melhorar a imagem da cidade. E uma marca ajuda os conselhos a planejar o desenvolvimento em torno de uma ideia central. A cidade de Porto, em Portugal, o desafio que foi apresentado foi que a cidade precisava de um sistema visual, uma identidade que poderia organizar e simplificar a comunicação com seus cidadãos e também poderia definir uma hierarquia clara que reuniria características do local. Então, o designer responsável definiu que, do ponto de vista estético,
ele encontrou a inspiração que ele procurava para os títulos da cidade, espalhados em todos os lugares, foram inspirados nos azulejos portugueses. Então foram desenvolvidos um monte de ícones geométricos que representam a cidade e a população local. E assim se traduziu numa imagem única de ícones e também de padrões que foram criando e se espalhando por todos os lugares da cidade. Então, uma linguagem de design com um sistema muito interessante para uma cidade bonita. Os ladrilhos estão sempre na sua cor azul e eles são facilmente reconhecidos, né? Eles saíram até dos cartazes e foram colocados no acesso dos edifícios públicos, muito comprados pela população. Vamos falar também de Paris, e eu sei o que a gente espera. A gente espera a Torre Eiffel. Então, vamos imaginar que a palavra Paris tenha a Torre Eiffel na sua inscrição. E vamos ver como é que isso aparece na nossa cabeça. Então, os designers estavam lá, a gente usa ou não usa o símbolo da Torre Eiffel? Essa era uma pergunta que eles tinham. E eles optaram pela simplicidade. Concentraram esforços num design tipográfico que pode ser visto como um horizonte parisiense e o desenho, que evoca diretamente para a Torre Eiffel. O resultado, então, é um tipograma minimalista, bem divertido. Então, o Place Branding imprime diversas oportunidades para que designers e arquitetos estabeleçam mudanças no ambiente de várias maneiras. Quando as pessoas reconhecem os seus valores embutidos numa marca, elas se aproximam, consomem e interagem com ela. O Place Branding traz imensas oportunidades para designers e arquitetos, então, fazerem isso de uma maneira mais ampla. E a indústria pode empregar de forma criativa a marca para promover valores e ideias culturais em esquemas de desenvolvimento urbano que considerem o marketing da cidade. A arquitetura é uma parte integrante desse desenvolvimento econômico, dos avanços tecnológicos e das mudanças sociais que dão marca para uma cidade. Uma marca de cidade de sucesso vai viver no coração das pessoas que vão contar essa história para o mundo. Então é necessário que se elaborem práticas sustentáveis que estejam mais de acordo com o mercado. A arquitetura é uma parte fundamental desse desenvolvimento econômico e a gente consegue, então, pensar que todas essas mudanças podem compor a imagem e a marca da cidade. Então, vamos pensar em marcas de cidade que estejam mais alinhadas com as suas características locais? Me conta aqui nos comentários se tu já conhece outras marcas de cidade que tu possa nos contar. Te inscreve no canal e ativa o sininho. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.